técnicos. Pronto. Oba, bom dia, Ai, Pati tudo bom? querida. Tudo ótimo. Olha, Oi, Leozinho de Jesus já Léo, está aqui bom com a dia, amigo. gente. Olha, que coisa boa, que coisa boa. Deixa eu ir ajustar, aproveitando esse segundinho para ajustar a câmera, para ficar direitinho. Deixa eu Eu subir também ela estou mais um arrumando aqui, pouquinho. botando. Acho que ela ficou melhor agora. A gente vai arrumando. E enquanto esses 2 minutinhos a gente vai esperando as pessoas entrarem. Bom dia, Leozinho. Eu falei Leãozinho, olha que coisa horrível. Agora que eu pensei, é Leozinho. Mas ele é um leão de Deus, é um Mas varão é de isso. fogo. De vez em quando ele grava uns vídeos Oba! aí posta que eu falo assim, nossa, falei, essa não esperava aquela pancadinha do Senhor através dele, é um homem de Deus. Que bom, que bom. Olha só. Não, olha só. A gente está num momento, né? Falando muito sempre, eu convido as mulheres. Mas algumas mulheres me falaram assim: olha, vamos chamar depois, convidar homens para falar, né, dessa visão dele em relação à própria mulher, que a gente fala, né, do conhecimento da Bíblia. Sim. E isso é bem interessante. Né? E a gente vê homens, né, como você está colocando dele, que tem um poder, tem a palavra, tem um entendimento, né? E muitas vezes tem uma experiência, né, nesse sentido que precisa ser compartilhado, né? Que a gente fala, né? A gente precisa conhecer o outro, né? Não só o outro como ser humano, mas o outro no sentido das suas reações, né? E O esse masculino, o feminino, tema isso é de bem hoje, então, interessante. falando sobre a Olha, família, ouvir um homem como um pai, uma experiência de um pai, né, é bem importante, ainda mais hoje em dia que a gente vê tanta dificuldade pós-pandemia, então a gente viu tantas famílias se desfazendo, né, tantas famílias que não se conheciam, porque o exatamente. próprio marido e mulher, né, não se conheciam, porque não tinham tempo, não tinham convívio. Né, as pessoas trabalham tanto, né, a gente vive num mundo hoje em dia que exige isso, né, mas as pessoas precisam achar a palavra-chave que, né, a gente sempre fala que é equilíbrio. Né? Você pode trabalhar para proporcionar o melhor para sua família, mas não adianta nada você trabalhar se você não estiver presente com a sua família. Então tem que ter esse equilíbrio. E, e além disso, assim, o que você está colocando, que é muito importante a gente olhar, é olhar também essas dificuldades que nós vivenciamos e entender que dentro dessas dificuldades, Deus Sim. nos ensinou a fazer muita coisa. Que é o que você falou. Muitos pais aprenderam a ser pais, mães aprenderam a ser mães, filhos aprenderam a ser a serem filhos. E a gente vai passando a vida e vai falar assim, caramba, como assim? O tempo está passando e a gente está deixando, né? A gente pisca, o tempo passou. Será que a gente está produzindo o que deveria, né? E é o que você falou. O tema hoje fala muito desse sentido, né? Do qual é essa responsabilidade, né? Então, gente, Leozinho, você, se puder ir chamando, vamos convidando, vamos chamando, porque é bem importante, mas sempre a gente lembrando, né? Não importa quem esteja conosco, importa que essas Sim. pessoas são as escolhidas de Deus. Que essas pessoas que possam estar agora, estar futuramente com a gente, que a live fica gravada no Rios. Na segunda-feira ela volta, né? Ela volta não, ela vem para o YouTube, então as pessoas podem acessar e ali entender, conhecer e depois entrar em contato. Né? Isso que é bem interessante, porque às vezes tem coisas que ficam, né, despertam, e você atua, né? Você trabalha também, né? Não só em escolas, mas também em consultórios, eu acho que isso que é interessante. Thelma Bom entrou, dia. bom dia, Thelma, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda aqui O que conosco, você isso é está muito falando de legal. ficar E, gravado é bom, importante, porque às vezes a pessoa tem que estar pronta. Né? A gente sabe tanto do tempo de Deus. Às vezes a pessoa, quem não entrou hoje vai assistir depois, é porque naquele momento ela está preparada, ela está pronta para ouvir o que vai ser dito aqui e entender, internalizar e saber produzir um efeito em cima disso. Senão, ficam palavras voltadas ao vento. É mais alguma coisa que a pessoa ouviu e não produziu nada. Mais uma vez, assim, é muito interessante que você me lembra da questão da palavra viva, né? Porque ela hoje está viva, mas amanhã ela vai estar viva. Depois. Por quê? Porque depende muito da nossa Sim. condição de recebê-la. Né? E isso é muito importante. E até nesse sentido, eu ouvi. Será que eu entendi? Deixa eu ouvir de novo. Né?
às vezes, né, a gente tem isso, né? Eu gosto muito de estudar e às vezes eu leio, aí chego lá na frente e falo assim, não, tá faltando, ainda tem um vácuo, preciso voltar. É Olha, a tem gente, tem Ingrid, aqui, minha né? amiga. Hello, Oi, Ingrid, hello. tudo bom? Oh, querida, seja bem-vinda. Gente, eu sempre aprendi na vida da gente sempre prestigiar quem está Pontual, chegando, quem está na hora, então a gente vai começar. A ideia é que a gente deixa só esses 5 minutinhos para que o próprio Instagram vai convidando, vai chamando. Muitas pessoas falam assim, por que cedo? Porque Deus tocou no meu coração de ser cedo. A gente, quando acabar, a gente vai sentir isso, a gente sai daqui energizada, a gente sai daqui feliz, a gente sai daqui como um dia inteiro na nossa Bateria frente para poder recarregada, executar, né? né? E totalmente, né? Bateria 100%. Isso é muito gostoso. Então, gente, vamos lá. Dar boas-vindas mais uma vez para todos vocês, né? Agradecer a presença de vocês. A ideia desse projeto A Força da Mulher Cristã, que acontece aos sábados, é esse encontro com Deus, trazendo pessoas que têm uma experiência maravilhosa, né? Patrícia Abreu, pelo que eu vi aqui, muita gente conhece a Patrícia, mas eu vou deixar registrado, né? Porque como a gente falou, a gente vai para longe, tenho certeza que a gente vai Amém. alcançar grandes vidas, vidas importantes para Deus, né? A Patrícia, eu fiquei assim, difícil de fazer um resumo, gente. Ô mulher preparada, ô mulher escolhida de Deus para falar sobre isso que a gente está falando, vai falar. Ela é professora há pelo menos 28 anos. Eu não entendi como, né? Porque se olhando, é uma criança, né? Uma Estou mulher jovem, enganando bem, nova. 52 estou enganando bem. Nossa, eu quero creme, por favor, porque eu estou querendo isso. 28 anos já que atua na educação infantil, ensino fundamental. Ela é terapeuta sistêmica de família, adolescente, crianças, pedagoga, psicopedagoga e é teóloga. Então, a gente está somando aí grandes conhecimentos, né? Muita coisa. Tem uma vasta experiência, né? Não só dentro da área profissional, mas também ministerial. Além disso, né, tem esse conhecimento grande em família, né, nessa relação com família, já atuou com atua e atuou com ministérios de família e de mulher. Então, gente, estou muito feliz porque Deus me deu a honra de conhecê-la, me deu esse prazer. O pastor Luiz fez essa porta, abriu essa porta de conhecimento, eu não vou mais desgrudar dela de jeito nenhum. Atua em consultórios e nas escolas e tem, né, uma coisa que eu percebo, e a gente conversou muito, né, uma experiência enorme, mas uma simplicidade, uma humildade na presença de Deus, de grande, né, assim, valor isso. E essa é a nossa querida convidada, e agora eu te dou espaço para dar o seu Bom dia, prazer é meu de estar aqui, de ter a oportunidade de ter te conhecido, né, de estar aqui falando sobre algo que Deus preze muito, que é a família, que são as crianças, né, meus amigos que estão aí, quem assistir depois, que venha frutificar na vida deles, né, que venha produzir o bom fruto do Senhor, que não seja simplesmente meras palavras, né, mas que possa realmente fazer o efeito transformador na vida de quem assistir, como mãe, como pai, como mulher, como homem, né, que de repente pode não ser para ele, mas ele pode ser um exemplo para alguém, ele pode passar isso para alguém, né, porque a palavra de Deus é assim, né, ela vai passando, ela vai transformando por quem ela vai passando. Então eu que agradeço o convite, me sinto privilegiada, nervosa, porque a gente sempre fica nervosa, né, de falar sobre as coisas de Deus, né? A gente já falou sobre isso, né? A gente tem um temor e um tremor, né? Porque a palavra de Deus para a gente é como o ar que a gente respira, né? Deus é o bem mais precioso que a gente tem, então é com muito peso que a gente vem aqui, né? Ciente da responsabilidade, né? De falar algo que Deus preza tanto, né? Que é a família, são as crianças, e sobre o amor dele, sobre a palavra dele, né? Que é o que nos rege, o que nos conduz. Sem ela, a gente não teria rumo para onde ir sem ela. Né? O que faz para onde assim, né? Exatamente. É aquele balde vazio, né? A gente se sente vazia, né? Isso é interessante. Ó, quero dar bom dia a Eliana Menezes, que entrou. Seja muito bem-vinda ao José Richard. Obrigada por estar aqui com a gente também. E isso é maravilhoso. Gente, a palavra, né, que Deus
me deu para que a gente desse o tema, a importância, né, da família no desenvolvimento da criança, foi Salmos 127, versículo 3. Eu quero convidar todos vocês a abrirem as suas Bíblias para que a gente possa ler, né, a palavra. Eu sei que é um salmo muito conhecido, né, então a gente pode, em nome de Jesus, agora reverenciar, mesmo sentados, né, aonde nós estivermos, como nós estivermos, mas o respeito está dentro do nosso coração, né, e que a gente possa abrir nossas Bíblias e ler a palavra. Salmos 127, versículo 3 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. A minha versão, né, é a NAA, e Senhor é maravilhoso quando ele deu essa palavra, né? E aí eu quero convidar vocês a orarem e a gente entregar esse nosso encontro ao Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu lhe agradeço por essa oportunidade, Pai. De ouvirmos a sua palavra, de, Senhor, sentirmos aquilo que tu tens para nós, porque, Senhor, não são palavras como foram ditas, são o envolvimento do nosso espírito com o seu espírito, Pai. Que o Senhor venha falar, Senhor, usar a boca da Patrícia, Senhor, para que ela possa, Senhor, ser usada por Ti para alcançar, Senhor, pessoas que precisam, Senhor, dar o direcionamento dentro desse tema. Pai, a Tua palavra diz, herança do Senhor são seus filhos, o fruto do seu ventre, o galardão. E é assim, Senhor, que nós precisamos de Ti, que o Senhor nos ensine cada vez mais a caminhar na Sua presença. Senhor, toma as nossas famílias. Enquanto estivermos aqui falando, ouvindo de Ti, que Tu tenhas a Sua mão coberta, Senhor, sobre nossas vidas, a minha família, a família da Patrícia, a família de todos aqueles que estão aqui ouvindo e vão ouvir. Que o Senhor possa, Senhor, abrir todo o entendimento, Senhor, criar, Senhor, todo um ambiente para que possa, Senhor, frutificar essa palavra, como terra, Senhor, como semente que cai na terra, na boa terra. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, traga a memória da Patrícia tudo aquilo que seja necessário ser dito, Pai. E conduza-nos, Senhor, a um entendimento. É o que eu te peço humildemente, Senhor, clamando a tua presença e já agradecendo, Senhor, pela sua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Oh, glória, gente. Dá vontade de não parar. Dá vontade de falar, conversar com Deus até, né? Mas só para contextualizar um pouquinho e dar aí a palavra para a nossa especialista, né, nesse contexto, quando Deus colocou essa palavra, né, no meu coração, ela fala muito dessa herança, né, desse legado. E essa herança e esse legado são presentes. Minha versão diz isso: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Quer melhor presente que esse? Além da vida dele, que Ele deu por nós, né, Ele tem entregue o filho dele por nós, os filhos depois... melhor presente. E ele continua nos presenteando, né? E é muito interessante que ele fala que toca o seguinte: como são felizes os pais que entendem essa palavra como presente de Deus, que cuidam, que zelam, né? E que fazem tudo isso dentro da bênção da palavra do Senhor. Eu escrevi até aqui, né, que eu coloquei no sentido de assim. Nós precisamos, e você vai falar talvez isso mais adiante, né? Que os pais, né, têm o dever de ensinar o caminho para esses seus filhos. E muitas vezes, quando a gente olha para esses filhos, entendendo que são presentes, e aí a gente não está falando aqui, por você não ter esse presente, não é isso. Porque cada um Deus tem um trato, cada um Deus tem o seu presente e a sua hora de presentear, mas a cada um que tem seus filhos, a gente olhar para eles e entender que eles são heranças e que Ele vai manter a nossa velhice hoje, quando a gente vai chegando ao final, aquilo que nós plantamos lá atrás dos nossos filhos, nós vamos receber. Então Deus é tão maravilhoso. Às vezes a gente fala de filhos, a gente pensa naquele que a gente gerou. Mas quantos filhos Deus nos traz ao longo da nossa vida, né? O filho de uma amiga, uma sobrinha, né? Um conhecido na escola, na igreja, né? E a gente tem um papel primordial, porque de repente, né, naquela família, aquela família não está tão presente, não está exercendo o papel dela, e aquela criança encontra em você um apoio, uma segurança, um norte, né? Então, filhos, aí a gente pode abranger algo muito mais macro, muito mais amplo. Muito mais
profundo, né? E sempre entendendo que essa é a oportunidade que Deus nos dá. Para quê? Né? Para nós aprendermos a amar. Eu acho muito lindo isso, porque assim, com os filhos, nós aprendemos a amar. E filhos como você está colocando, esses filhos que Deus nos coloca, né, nos apresenta, a gente aprende a amar. Então, assim, só para fechar o meu entendimento dessa palavra, né, nossos filhos são como uma terra que recebem, né? Precisa de cultivo, precisa de tratamento, precisa de cuidados, né? E dentro desse contexto, né, ele vai gerar bons frutos, vai multiplicar esse amor, essa bondade, essas sementes para serem dada continuidade. E tudo isso em busca da adoração a Deus, né? Tudo isso para que a gente continue caminhando na direção do Senhor. Tudo isso para que a gente alcance, né, a terra prometida juntos, né? E levando todos aqueles que passarem na nossa vida. Porque quando nós chegarmos lá na frente, a gente pode olhar e falar assim: Senhor, presente que tu me deste, tá aqui, ó, tá cuidado, tá tratado. Eu coloquei, né? Coloquei na terra, eu tratei a terra e aqui está o resultado. Então, que a gente possa ter esse entendimento. E já dentro desse ambiente, né, dentro desse contexto, eu já pergunto para a Patrícia, né, que grandes desafios, Patrícia, você já começa a mostrar para a gente quando a gente fala de educar, né? De educar. Eu acho que hoje a gente tem um pouco de separação dessa palavra. A gente vê pessoas colocando filhos para serem educados por outros, por instituições, por internet, por todas as coisas. Começa agora colocando para a gente sobre esses desafios. Os desafios são muitos e, como boa professora, né, fiz meu dever de casa, né, porque são tantas informações, tantas, às vezes, experiências, né, que eu pedi a Deus para que Ele me direcionasse no que falar, né, para não me perder, né, em tanta coisa a ser dita, como você falou, são 28 anos de sala de aula em escola particular, em escolas particulares, né, então uma vivência assim, com famílias, onde eu posso ver claramente, nitidamente, acho que como todo mundo, uma diferença de 28 anos atrás, no que a gente via nas famílias, na educação, como era 28 anos atrás, e a mudança, né? Todas as mudanças que vieram acontecendo, infelizmente, nem todas boas, né? A gente teve coisas boas que vieram, sim, né, ao longo desses anos acontecendo, mas muitas que, infelizmente, não souberam ser aproveitadas da maneira adequada, e aí, se não sabem ser bem aproveitadas, acabam não causando o efeito desejado. Né? Então, eu peguei um poema que eu achei, estava lendo aqui, é de uma educadora de 1954, Dorothy Law Notel. Ela escreveu o poema intitulado As Crianças Aprendem o que Vivenciam. Quando eu li esse poema, eu falei, gente, esse poema é igual como era em 1954, a importância dele agora, em 2023. E eu podia ficar só nele, não precisava falar mais nada. Porque ele diz assim, se as crianças vivem ouvindo críticas, aprendem a condenar. Se convivem com hostilidade, aprendem a brigar. Se as crianças vivem com medo, aprendem a ser medrosas. Se as crianças convivem com a pena, aprendem a ter pena de si mesmas. Se vivem sendo ridicularizadas, aprendem a ser tímidas. Se convivem com a inveja, aprendem a invejar. Se convivem com vergonha, aprendem a sentir culpa. Se são incentivadas, aprendem a ter confiança em si mesmas. Se vivenciam a tolerância, aprendem a ser pacientes. Se vivenciam os elogios, aprendem a apreciar. Se vivenciam a aceitação, aprendem a amar. Se vivenciam a aprovação, aprendem a gostar de si mesmas. Se vivenciam o reconhecimento, aprendem que é bom ter um objetivo. Se as crianças vivem partilhando, aprendem o que é generosidade. Se convivem com a equidade, aprendem o que é justiça. Se convivem com a bondade e a consideração, aprendem o que é respeito. Se as crianças vivem com segurança, aprendem a ter confiança em si mesmas e naqueles que as cercam. Então, profundo, a gente fala aqui sobre
hostilidade, medo, pena, ridicularização, inveja, vergonha, incentivos, confiança, tolerância, paciência, elogios, aceitação, amar, aprovação, gostar de si mesmos, reconhecimento, objetivo, partilhar, generosidade, equidade, justiça, bondade, consideração, respeito, segurança, confiança, amor, que é tudo que essas crianças, né, são sentimentos que vivem cercando elas no dia a dia, ainda mais hoje em dia quando a gente fala, né, desse desafio na educação infantil. Esses sentimentos, elas estão vivenciando o tempo todo ali, borbulham dentro dela no dia a dia, né? Eu posso tentar isso, eu sou capaz disso, será que eu sou amada? Né, eu posso fazer aquilo, a repreensão que vem ou não vem, que hoje em dia o que mais a gente vê é que a repreensão não vem, a correção não vem, né? Então a gente está vivendo num mundo, né, da educação infantil, e eu posso dizer isso claramente, que dentro desses 28 anos foram 23 anos em sala de aula de educação infantil, onde eu passei pelo maternal ao pré-2, então eu vivenciei todas as classes, vivenciei todas as etapas do desenvolvimento da criança, né? Então a gente vê hoje em dia que a permissividade é algo que está imperando, né? As crianças têm escolhas ilimitadas, ela faz a sua própria regra, né? A criança não tem um combinado, uma regra estabelecida, ela é dona da sua regra. E o que mais a gente vê hoje em dia, a gente pode dizer que são os reizinhos e as raizinhas da casa. Eles é que mandam. Os pais estão os servindo e não os pais os estão educando. Os pais estão o ensinando, né? Porque, gente, você dar uma correção é sinal de amor, né? A Tânia Zaguri fala muito sobre isso, da questão do limite, do não. A criança precisa ouvir o não. A criança precisa entender esse não, né? A gente pode até e deve explicar o porquê desse não, para que ela entenda, né, por que está sendo dito aquele não, o que vai acontecer, qual a consequência, qual o desdobramento daquilo se ela não obedecer, né? O que vai acontecer com ela, se é bom, se é ruim, para que ela possa entender esse não, né? Porque o mundo vai determinar não para a vida dela e ela não vai saber reagir, não vai conhecer como eu vou reagir perante um não. E aí a gente vê aí os adolescentes e jovens, né, tendo crises horríveis. Mas não ensinam, infelizmente o mundo vai ensinar e vai ensinar da pior maneira possível. E nem sempre com os princípios e os valores adequados para aquilo, né? Porque a gente vê que infelizmente nós estamos vivendo num mundo doente, né? A gente sabe que as famílias perderam um pouco da sua base, né? Perderam o seu dever. Os pais estão delegando esse dever, né? Como você já mencionou aí, as escolas estão delegando aos auxiliares da casa, estão delegando aos avós, e essas crianças estão crescendo sem um norte, sem o exemplo de quem é aquele pai. Né? Porque os pais é que têm essa obrigação parental. Eles é que têm o dever de ensinar a criança no caminho em que deve andar. Não é a escola, não são os avós, não é auxiliar da casa, nem muito menos os amigos na internet, né, que agora eles têm acesso enorme às informações, né, numa rapidez, se bobear maior do que a gente, né, eles sabem mexer nisso. Com certeza. Muito mais rápido, muito mais rápido. Né? Infelizmente não é da maneira adequada, a gente vê por muitos programas de televisão, né, que tudo pode, a gente vê as crianças enfrentando os pais, né, então hoje em dia a educação se tornou um grande desafio, né, não só para os pais dentro de casa, como para a escola, né, porque a escola muitas vezes tenta mostrar, né, qual é esse caminho para esses pais, o que eles devem fazer, mas a gente enfrenta uma resistência. Muito grande. E aí, você falando, né, como assim, é um tema para mim, assim, muito envolvente. Quando eu tenho os meus 2 filhos, quando eu não tinha o conhecimento da palavra do Senhor como eu tenho, mas eu sempre fui uma pessoa que tinha certeza que existia Deus, e Deus era aquele que eu tinha que recorrer. Eu sempre entendi, apesar de ter sido criada inicialmente na Igreja Católica, eu falava assim, gente, não precisa de ter ninguém, sabe? Eu vou direto, né? Eu sempre pensei nisso, mas não com essa responsabilidade. Quando a gente passa a ser evangélico, quando a gente conhece a palavra. Mas na época dos meus filhos, eu falava o seguinte, eu preciso preparar
eu tenho 2 meninos, homens para o mundo. Né? E hoje eu olho e falo, nossa, eu ainda errei muito, 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 buscando alguma coisa. E é interessante que um dos meus filhos, né, falava assim, nossa, você era muito enjoada, você era muito chata, porque era o sentar na mesa, era o falar, era o dar o bom dia, era o dar o boa tarde, era pegar isso, pegar aquilo. E aí foi muito, muito interessante que o meu filho um dia virou para mim e falou assim, mãe, mas você era muito chata. Nossa, para mim era muito chata, mas eu quero criar meus filhos igual você criou. E eu acho que isso é a resposta. Por quê? Porque, assim, educar cansa. Educar cansa. Educar é cansativo, porque você vai falar a mesma coisa 100 vezes, você vai colocar o mesmo posicionamento 100 vezes, porque é aquilo que você falou, a criança, ela vem, né, como uma terra sedenta. Então, você fala uma coisa e ela observa que a tua ação está um pouco diferente ou não está muito claro, ela vai se posicionar de novo e você tem que falar e tem que ter a atitude. E aí você vai fazendo isso. Aquilo que tu fala tem que estar coerente com aquilo que tu faz. E a criança, ela vai testando isso em você o tempo todo, né? E aí é exatamente isso. Cansa. Só que é tão prazeroso quando você fala o seguinte, aquilo que Deus me deu, eu estou cuidando. E é essa preocupação, né? E aí, você falando, me lembra muito dessa... Eu queria muito entender, né, que você colocasse agora pra gente a relação, né, quando a gente fala do cristianismo, quando a gente fala, né, com isso em relação à educação. Porque a gente vê, né, Jesus lá na frente falando, né, sobre deixa as crianças virem, mas como é que você relaciona esses 2 posicionamentos, o cristianismo, essa relação entre cristianismo e educar? E deixa eu dar um bom dia para o Fernando, para Efraim, né? Tá Júnior no final, eu acho. Kathleen, né? Ferreira também está aqui com a gente. Bom a dia. Vânia, esposa do pastor Luiz Cláudio, que eles estão em viagem, então ela disse que ia entrar pelo carro. O Fernando, a Kathleen, glória a Deus. Bom dia a todos. Está totalmente ligado, né? E hoje em dia, você estava falando várias coisas e eu estava assim, a cabeça borbulhando, né? Os pais, essa coisa que você falou das atitudes que as crianças vão observando, os pais são os primeiros agentes influenciadores, transformadores na vida da criança. Né? A primeira base que ela tem é o lar. É ali que ela vai aprender o início de tudo. Depois é que a escola entra. Né? Quando eles entram numa creche ou quando eles entram no maternal 2, né? Porque tem crianças que vão para a creche, tem crianças que já vão direto para a escolaridade. Né? Então, a família é o primeiro núcleo que a criança tem. Então, ali, além de ser o primeiro núcleo, é dali onde vai vir toda a base dela. Todo o alicerce, todas as raízes profundas que ela vai ter vão ser construídas ali. Né? Então, quando você falou que eles observam, não adianta você falar aquele famoso ditado, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu digo. Né? A criança tem que ver que o que você fala é o que você faz. Né? A criança não pode ver uma coisa que você diz para ela, não bota o dedo ali porque vai se queimar. E você vai lá e bota o dedo e se queima. Né? Não pode. A criança tem que ver em você um espelho. Né? Ela tem que ver em você aquele que vai ensinar a ela tudo que ela precisa. Né? O alicerce, o porto seguro, a base que ela tem para voltar. Em qualquer circunstância que ela tiver. Aquele que vai cuidar, que vai dar amor, que vai prover o sustento, mas também aquele que vai corrigir, aquele que vai orientar, né? Se precisar punir, vai punir. Né? E hoje em dia que muitas pessoas têm essa ideia errônea sobre a punição, sobre a correção. Ninguém está falando sobre espancar, sobre bater, não é sobre isso. Né? Mas às vezes... De educar. Né? E esse educar é através de uma orientação, né? De uma explicação, até se for necessário, perder o direito de algo. Né? Minha filha, né? Eu tenho uma coisa linda, maravilhosa, que está descansando aqui, mas ela tem 31 anos, ela perdia o direito dela. Ela sentava no sofazinho quando aprontava alguma coisa e eu botava ela lá. Aí era muito engraçado que meu pai vinha e falava, vem com o vovô. Meu pai morria de dó, né? Vem com o vovô. Ela dizia assim, pode sair não, mamãe não deixa. E aí eu deixava um tempinho só para ela, né, pensar ali. Eu falava, agora você vai pensar sobre o que você fez. Aí eu ia lá depois e falava, por que a mamãe te botou aqui? Ela, porque eu fiz isso. E o que você fez? Está certo ou está errado? Eu levava ela a refletir em cima do que tinha acontecido.
do ato. Por isso que você fala que cansa, né? Porque você tem que estar pegando cada brecha, cada momento e estar atuando em cima daquilo. Não é deixar passar. Ah, é coisa de criança, que é o que mais a gente vê hoje em dia. O tapa na cara, a criancinha Ah, dá um ainda tapinha na cara da mãe. bonito, né? Tem gente que ri, É. coisa de criança. Aí depois que é coisa de criança, vai virar coisa de adolescente, vai crescer como coisa de jovem, depois como coisa de adulto. Que adulto que vai ser essa criança? Né? Que fundamentos de princípio. Exatamente. Que valores ela vai estar carregando, que ela vai poder entender e Sim, e praticar aí isso no a gente futuro. vira aquela bola de neve. Que pai essa criança vai ser? Porque ele não teve uma correção, ele não teve uma exortação, ele não teve uma orientação. Como é que ele vai saber fazer isso com o filho dele? Vai acabar trazendo, que é o que acontece, né? A gente traz toda a bagagem da nossa história, ele vai repetir os mesmos erros. Se ele não tiver neste caminho que a gente fala, né? No desenvolver dele, alguém que possa ser um pai ou uma mãe de fora, como a gente falou aqui, dos filhos que são trazidos para a nossa vida. Né? Alguém que venha fazer esse papel de exortar, de orientar, de conduzir e de mostrar o caminho. Né? E por isso que Deus fala da importância da criança andar nos caminhos dele, de deixar vir a ele as crianças. Né? Por isso que a gente fala que a educação e cristianismo está totalmente ligada, porque no momento que você cria a criança no caminho do Senhor, você está criando aquele coração da criança, a alma da criança entregue, prostrada na presença de Deus. Aquela criança que vai crescer sedenta em buscar a Deus, em saber quem é Deus, entender que Deus é o Pai maior que ela tem e que nós somos apenas instrumentos de Deus aqui na Terra. Porque eles são presentes de Deus para a gente. Eles são de Deus, eles não pertencem a gente. Né? Nós somos aqui apenas meros instrumentos de Deus nesse período, né, que estamos aqui na Terra para exercer a função que Deus nos deu como pais. Né? E nós devemos procurar exercê-la da melhor maneira possível. E a Bíblia está ali ensinando tudo. Quando você estava falando, eu até escrevi aqui, Provérbios 22:6, ele fala isso, né? Ensine a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Porque muitas vezes assim, é no caminho, e aí é com ele, junto ali, né, caminhando, é o que você falou, e às vezes as pessoas falam assim, não, peraí, ó, eu já te ensinei. Não, é o tempo todo. Olha, e aí você vai olhando, né, eles crescendo, eles tendo aquele entendimento, às vezes no tempo, de repente ainda não absorveu, mas lá na frente vai lembrar, vai falar, vai vivenciar. Né? Os meus dois filhos, eles não são evangélicos, mas é muito interessante que os dois, hoje, minha mãe, né, e a gente fala com ele e fala assim, não, Deus é maravilhoso. Aí às vezes ele fala assim, esse teu Deus aí é forte, hein, mãe? E aí a gente vai vendo que vai simulando, vai colocando dentro dele a semente, e Deus vai, sabe, desabrochar como desabrochou comigo. Minha mãe, né, aceitou Jesus, foi crente muito antes de mim, e é muito interessante que hoje eu sigo, né, congrego na Nova Jerusalém, do pastor Samuel, pastora Denise, né, que os nossos pastores beneméritos, o pastor Samuel, pastor Manuel, pastora Vera, quando eu aceitei Jesus e foi para ali, o pastor Manuel virou e falou assim, você é muito fruto de oração da sua mãe, tu via muito aqui orar, a sua mãe via muito orar. E é interessante, hoje eu sei, eu sinto que eu falo assim, Senhor, eu sei que os meus filhos vão chegar à sua casa pelo meu papel de oração, sabe? Da minha postura, daquilo que eles viram que eu mudei. Deixei de viver o mundo para viver o amor de Deus, com erros ainda, caindo, né? A gente ainda sofrendo muito para aprender o caminho, porque enquanto a gente está na Terra, a gente está aprendendo, a gente só vai chegar na hora certa, chegar lá em cima. Então, enquanto isso eu estou aprendendo, mas eles já estão vendo, né? Já estão vendo que não é uma palavra, é uma ação que vem, às vezes, sem a palavra, que aí você depois associa. Então, é muito importante, gente. Esse tema, para mim, assim, é muito, porque a gente está falando de vidas, né? Você viver aí 28 anos com crianças que você olha e fala que famílias destroçadas, que famílias, né, em desorientação. E aí você vê o quanto aquilo reflete nessa criança que está ali na tua frente.
né? Isso é muito importante. Gente, ó, aqui é um bate-papo gostoso. Então, se você tem pergunta, o José Richa colocou aqui. Gostei muito do poema sobre os filhos. Pode repetir a autora? Dorothy Law Notel. Law é L-A-W e o Notel é N-O-L-T-E. Dorothy com T-H. 1954. Olha como ele é vivo. Ele é vivo. Aí ele colocou, Deus é bom, né? E o Fernando botou, bom dia, minha filhinha! Sua mãe Regina. Aí botou embaixo sua mãe Regina. Então é isso, gente. É um tema. Vamos fazendo perguntas. Olha, a gente tem aqui um poço de entendimento, de experiência para compartilhar. E a gente tem que absorver, buscar dentro dessa mulher maravilhosa. Falou ali sobre os seus filhos não serem. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a semente foi plantada. Né? Até porque, igual como você falou, uma árvore para germinar tem um processo. Né? A semente é plantada, é regada, né? O solo tem que estar fértil, a água, a luz, né? Ela vai quantos anos uma árvore, né, demora para crescer. Então, assim, o importante é que você ouve a transformação, eles viram a mudança na sua vida, né? Não existe uma receita de bolo para educar. Né? A gente também não pode trazer essa questão, eu errei. Não existe, você fez o seu melhor dentro do que você podia. Agora, de acordo com como você foi aprendendo coisas novas, tendo a orientação de Deus, o importante é o que você faz com aquilo. Né? O importante é que com as pessoas que vão ver essa live, estão vendo, o que vão fazer com essa gama de informação que estão ouvindo? Não é só ouvir por ouvir, vamos colocar em prática. Né? Porque a palavra de Deus ali tem que ser exercida, ela tem que ser colocada em prática. Por isso que é importante que essas crianças, né, elas vivenciem essa palavra de Deus no dia a dia. A gente não precisa do alimento físico para a nossa estrutura, para sobreviver. A palavra de Deus é esse alimento espiritual que a criança precisa. E a gente não se alimenta todo dia. Então, a criança também precisa se alimentar todo dia. Né? Então, é importante os pais nas suas casas terem o seu cultinho doméstico, né? Terem o seu momento de botar um louvor para a criança ver você louvando. O seu exemplo vai mostrar tudo para as crianças. Se a criança vê que você tem a sua intimidade com Deus, vê você adorando a Deus, vê você lendo a Bíblia, né? Vê você desenvolvendo o seu relacionamento com Deus, ela vai querer também ter aquilo, até porque as crianças são extremamente curiosas, né? E elas querem entender e aprender o que está acontecendo com você, e veem que isso é bom, porque é bom, é maravilhoso, eles vão querer isso também. Então, por isso que é importante esse exemplo dos pais. Né? A criança que tiver uma boa essência, né? Que tiver uma boa base bem enraizada, ela vai crescer e ela vai dar bons frutos. Agora, se não tiver, se aquela raiz não tiver com os nutrientes que precisa, não tiver ali com os fortificantes, esqueci o nome que dá, ai meu Deus, esqueci o nome que dá que a gente bota na terra para fortalecer a terra, né? Esqueci o nome. Se ela não for crescendo de acordo com isso, ela não tiver esse solo preparado com esses nutrientes, com essa base, com o sol, com a água, como é que essa árvore vai crescer saudável? É a mesma coisa a criança. Se a criança não tiver essa boa base da palavra de Deus, esse exemplo em casa, né? Esse amor, esse cuidado, essa correção, né? Como é que ela vai crescer saudável? E aí no futuro, que fruto que ela vai dar? Que árvore que ela vai ser? Você me lembrou agora, semana passada eu conversei com a Amanda Menezes, né? Um beijo, Amanda. Ela é pilota de navio. E aí ela fica embarcada 20 e poucos dias, né? E botaram aqui, fertilizante e adubo. A Thelma. E aí, é muito interessante que a Amanda postou, o marido da Amanda postou um videozinho do filho dela de 3 anos. E olha, ela fica embarcada 21 a 28 dias e depois volta. Então, é um processo que fala assim, mas a mãe está ausente? Não, o pai estava lá. E aí eles postaram um videozinho do filhinho deles, de 3 aninhos, orando antes de tomar o café da manhã.
coisa mais linda, né? E é exatamente isso que você está colocando, né? A criança, ela vai vendo os pais ali, né? Glorificar o momento do alimento, seja do café, almoço, jantar. A criança, papai do céu, mal sabe falar, né? Abençoa, mas aí no final, muito rapidinho, aí o pai até comenta assim, super rápido para comer. Mas ele falando, né? Porque a criança foi rapidíssimo para poder comer, tomar o cafezinho e comer o pão. Então, são essa prática, né? Esse olhar. E uma coisa, e aí eu queria que você me ajudasse nessa reflexão, muitas vezes você vê as pessoas pela imposição. E vamos lá no estudo da palavra. Não, meu filho, você tem que sentar aqui. E aí você vê aquilo ali meio que como uma obrigatoriedade, mas de uma forma negativa. Eu acho que quando a gente olha o estudo da palavra, como você colocou, nesse prazer, né, prazeroso, a gente convida essa criança com esse prazer para esse ambiente. Não como um castigo, tá na hora de orar. Nossa, não, mas com algo tão prazeroso, tão gostoso, que aí a gente vai envolvendo isso na criança, né? É como aquilo que a gente fala assim, o educar, o estudar o matemático, o português, tem formas prazerosas de dizer, olha, isso aqui é bom para você por isso, e isso você vai conduzindo. Então, quando a gente fala nesse sentido, eu queria que você falasse para mim um pouquinho a diferença dessa criança dentro de uma sala de aula, do aprendizado, para dentro de uma sala, dentro de uma igreja, para ouvir a palavra, a diferença dessa criança, a forma em que você educa, em que você dar dentro de uma sala de aula a matéria, não educar, dar a matéria, e para dentro de uma igreja, quando você está ali conduzindo, né, as crianças no período do culto, essa criança, ela é tão sedenta, ela é da mesma forma? Como é que você pode são falar isso? propostas diferentes, né? Até porque o conteúdo é diferente, né? O importante é, como você falou, a forma como você vai passar isso. Até para você passar um conteúdo em sala de aula, tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso. É do mesmo jeito com a palavra de Deus, né? Existem hoje em dia N estratégias, N dinâmicas, materiais diversos. A internet se tornou um recurso riquíssimo, né? Sabendo ser bem aplicado, bem conduzido, né? Usado da maneira adequada. Né? Então, nós temos N formas de trabalhar isso. Né? As propostas são diferentes porque os conteúdos são diferentes. Mas a essência, né, de você querer passar algo, querer transmitir algo é a mesma. Só que na escola é o conteúdo pedagógico e na igreja é a palavra de Deus. E ambos precisam ser praticados, precisam ser colocados no dia a dia, exercitados. Do mesmo jeito que a gente diz que a criança deve chegar em casa e ter aquela rotina de estudo, né, de ter o cantinho dela, que desde que eu era da educação infantil, eu falava com os pais, cria um ambiente de estudo da criança, sem televisão ligada, sem barulhos à volta, sem distração, senão a criança não se foca. Como é que você quer ter uma criança focada, concentrada, né, que a criança é ligada a tudo, se você está conversando sobre algo legal, se tem uma televisão ligada, uma música tocando, impossível, nem a gente consegue imaginar uma criança. Né? Então, assim, proporcionar aquele ambiente adequado de estudo, criar aquela rotina. É essencial ter rotina para tudo. A gente não tem rotina no nosso dia a dia para trabalhar, para se alimentar, tomar banho, né, as nossas necessidades. A gente tem. Então, é necessário também que essa criança tenha o seu dia a dia do estudo. Aquele momento que ela vai sentar, ela sabe que ela tem um cantinho dela, a mesinha dela, foi tudo preparado para aquilo, que a criança veja o carinho e o cuidado do pai naquilo. Né? Igual você arruma um quarto para o seu filho quando o seu filho vai chegar, ou quando ele cresce, você precisa trocar do quarto de bebê para o quarto de criança. A criança não vê a tua empolgação do bichinho, da boneca, do jogo, na cor que você pinta a parede. É a mesma coisa a criança precisa ver quando você monta o cantinho dela para o seu estudo e quando ela vê você preparar um ambiente para você ter o seu culto doméstico em casa. Né? Aquele momento de ler a Bíblia, a Bíblia adequada para eles, de acordo com a faixa etária, né? Com as cores, que pode ser em quebra-cabeça, que pode ser em fantoche. Você não precisa ser, mas eu não sei fazer. A criança vai achar ao máximo tudo que pai e mãe faz. O importante é ela ver teu amor.
o mais simples possível, mas é o amor que Sim, está né? expresso. Você bota a criança para interagir com você, ensina para o papai e para a mamãe como é que a sua professora faz na sala de aula, como é que a voz a criança vai adorar e ensinar. Então, não é difícil. O problema é, hoje em dia, se separar esse tempo, né, que tudo hoje em dia é corrido, a fala que mais a gente vê, eu não tenho tempo, né? Por exemplo, eu agora trabalho com integral na escolaridade, né? Então eu fico com crianças de educação infantil, primeiro ano e segundo a quinto, né? Tem os momentos separados, mas tem os momentos que você está ali junto. Aí você vê, a mãe mandou o recado dizendo que tudo que tem que ser feito de escola tem que ser feito na escola, porque ela, quando chega em casa, ela não tem tempo para o filho. Ela bota ele para comer, tomar banho e dormir. Ué? Então, esse filho está sendo criado pela gente lá na escola, né? Nós é que Na estamos dando a escola? parte pedagógica, nós é que estamos dando a parte alimentar, o banho, porque ele toma banho com a gente, os esportes na escola. Cadê o momento dela com o filho dela? Com a família? Cadê essa percepção da criança Né? Eu dentro do tenho seu outro caso, eu ambiente? tinha um do quinto ano já. A mãe saía de casa de manhã cedo, ele ficava dormindo. Ele levantava, ele preparava o café da manhã dele. Quando dava a hora do almoço, o motoboy chegava com a comida dele, a portaria abria, o moço subia, ele abria a porta de casa, pegava a comida, ele comia. Chegava a hora da condução, o porteiro avisava que a condução chegou, ele descia, ele ficava com a gente na escola, na hora de ir embora a condução levava ele para casa, e ele ficava sozinho em casa até essa mãe chegar. Quando essa mãe não pegava ele na escola e levava ela para o ambiente de trabalho dela, que ela fazia eventos. Então aquela criança ficava até 1, 2 horas da manhã no evento dela, dormindo num puff no sofá, no ambiente que ele estava. Que interação é essa? Que amor, que cuidado. Cadê você sentar junto numa refeição e a criança ver que você teve o prazer de fazer aquele almoço, aquela comida, de você arrumar a mesa e sentar junto com tempo de qualidade, conversando, trocando, que é um momento que você pode ter um diálogo. Como está na sua escola? Como é que você está nas matérias? Vamos planejar uma viagem, vamos planejar um passeio, né? Porque você citou. Demonstrar esse amor, né? Você Demonstrar esse citou. carinho. Desculpa. Ó, não, não, vai, vai. É que eu ia olhar aqui, ó. Ione Moraes com a gente, a Cláudia de Lima está conosco, a Thelma já falou. A Tânia Bastos, vereadora do Rio de Janeiro, minha amiga querida, uma Bom mulher de dia Deus a maravilhosa. todos. Obrigada por estar conosco. Que bom, que bom, que bom. É isso, gente. Vai colocando aí se tiver alguma pergunta para fazer. E eu já vou fazer uma pergunta para ela. Porque, gente, eu estou borbulhando de curiosidade, de coisa. É muito bom. Eu tinha uma amiga que atuava no Ministério Infantil da igreja. E uma vez a gente estava comentando, né, que dentro do Ministério Infantil na igreja, algumas mães, não são todas, algumas mães chegavam lá, pegavam a criança, e o Ministério Infantil da igreja é para dar ali a condição de alguém com conhecimento, né, falar da palavra de Deus para essa criança enquanto os pais estão dentro do culto, assistindo o culto. E aí a gente estava comentando que chegou uma mãe com a criança ainda suja, né? Pequenininha, né? Ela tinha uns 2 anos, 1 ano e pouco. Aí falou assim: toma aí, tem que trocar a criança, e toma roupa, bota essa roupa, e tem que dar comida. Como se esse ministério infantil tivesse ali a obrigação de cuidar daquela criança em coisas que ela já teria que ter feito para chegar naquele lugar. Porque não foi assim, a criança acabou de se sujar. Não. Tirou a criança do jeito que estava na cama e levou para que eles preparassem. E aí a gente estava comentando sobre isso, quer dizer assim, até essa forma deturpada de entender o que é o ministério infantil dentro de uma igreja. Né? A igreja faz esse espaço para que os pais tenham uma tranquilidade de ouvir a palavra e poder praticar essa palavra na essência. Então, ali ela não ter a preocupação de um ambiente adulto, tá com uma criança que vai chorar, que vai incomodar, que vai tirar a atenção dos pais e de quem está ao redor. Então, cria-se um ambiente infantil para que as pessoas tenham todo um preparo pedagógico do que está dando, como vai estar dando aquele ensinamento, e aquela criança ali
tendo, recebendo. Como é que é isso quando você tem essa experiência também do Ministério Infantil nas igrejas, que você se depara com mães ou pais que vivem, conhecem a palavra, mas têm a atitude de achar que aquelas pessoas que estão ali, elas são obrigadas a fazer o cuidado daquele seu filho, ao invés de ter realmente a vivência da própria palavra, né? Porque quando a gente fala isso no mundo secular, a gente entende, essa pessoa não conhece. Mas quando a gente está falando dentro da igreja, né? E a gente sabe também que a igreja é lugar de pessoas doentes, né? A gente está ali, né? Jesus veio para os doentes, a gente sabe disso, mas o quanto, como é conduzido isso, né? Como você olha e já vê, vocês conseguem ver o reflexo dessas crianças, né? Nesse grupo, em função dessa visão errônea dos pais? Na realidade, né, o nosso papel dentro do Ministério Infantil acabou ficando amplo demais. Antigamente tinha só essa questão de você chegar ali, pegar a criança, fazer o trabalhinho, ensinar a palavra, mas hoje em dia a igreja está tendo que assumir um papel que a família não está fazendo. A gente estava conversando um dia desse, no retiro de carnaval, né, falando sobre a importância da igreja ter que entrar em lacunas que não são nossas, porque os pais não estão fazendo. Mas se nós, como igreja, com o entendimento, com o conhecimento que nós temos da palavra de Deus, da importância dessa criança ser criada com um coração, uma alma em Cristo, né, a gente tem que fazer. Se a gente não fizer, quem vai fazer? O mundo vai fazer. E aí a gente perde essa criança, esse adolescente e esse jovem para o mundo. Então, isso se tornou muito mais amplo, né? Nós estamos tendo que lidar com essa conscientização. Está indo além, a gente não está tendo só que trabalhar com as crianças, está tendo que se ampliar esse olhar e se procurar construir essa ideia nos pais, reconstruir, né, tirar essa ideia errônea e até mostrar para os pais que essa responsabilidade é deles. A gente está tendo que ensinar os pais a serem pais. Né? Então, abriu-se um leque de um papel que não era da igreja, né? Mas a igreja tem que fazer. Se a gente não fizer, quem vai fazer para essas crianças? Isso que eu acho que é muito interessante que você está falando, porque a igreja está fazendo, porque se ela não fizer, vai se ocupar esse espaço. E aí, de que forma vai ser essa ocupação? Então, né? O que vai estar a gente tem que fazer hoje em dia não é só um trabalho com as crianças. Nós temos que fazer um trabalho com os pais, de dar palestras para conscientizar dessa importância dessa responsabilidade que é deles. E muitas vezes você até ensinar a pais como serem pais, porque tem muita gente que não sabe ser pai. Não sabe como conduzir essa criança. E é tão simples, gente. E aí eu que dá trabalho, mas é tão simples, porque se você vai desde o início no caminho certo, óbvio que a gente sabe que tem casos, né, que acontecem ao longo do caminho, de que percursos, coisas que acontecem, alguns se desviam, né, alguns se tornam um pouco rebeldes, acontecem, né? Mas se você tem essa essência da palavra dele, no momento certo, vai germinar. Vai lembrar, nem que seja na hora. Eu tive um caso de um amigo, né, que ele se afastou, ele se desviou, se envolveu com bebida, com o mundo, com um monte de coisa. Mas na hora dele partir, foi ali, na hora H, ele se reconciliou com o Senhor. Porque tinha semente ali, tinha a base daqueles pais que deram. E olha que era até uma família disfuncional, né? Mas o que ele aprendeu na igreja, com os pastores dele, os exemplos do líder, as experiências dele com Deus, porque não é só a criança ser ensinada. Conforme ela vai sendo ensinada, ela vai ter as experiências dela com Deus. Aqueles momentos de ministério infantil, que elas chegam, que elas colocam ali os pedidinhos na caixinha de oração, e que aquele pedido é atendido, é uma experiência que aquela criança vai firmando a fé dela. Então, mesmo que você, de repente, pela família disfuncional que você teve, você não teve aquele alicerce, mas se a igreja fizer esse papel, ela pode se desviar, ela pode, né, ir para outros caminhos, mas ela acaba voltando, nem que seja na hora H. Gente, nossa, é muito profundo, né? Esse tema, ele é muito... A gente vai ter que voltar, Patrícia. Eu já não estou aqui, gente. Olha que quanta coisa eu anotei. Fora as minhas escritazinhas aqui. Não,
várias perguntas, mas eu não consegui chegar nem num terço. A gente já está aí quase fechando o nosso tempo. Rafael Peterson está com a gente também. Obrigada, Rafael, de estar aqui com a gente. E aí eu queria, né? Eu vou já pelo nosso tempo, assim, fazer uma pergunta. E assim, que eu acho que é dentro muito desse fechamento que você acabou de falar. A gente vê hoje que a família é o alvo do Satanás, né? A gente vê hoje que é onde ele quer pegar, ele quer destruir, ele quer gerar complicações. Por toda a sua experiência, né? Como é que você pode falar, né? Eu sei que é também muito vasto, talvez, a resposta, mas em poucas palavras, em poucos pontos, né? A gente poderia olhar e falar assim, gente, esse aqui é o caminho para que a gente possa não tentar blindar, né, essa família onde a gente está falando todo esse contexto, né? E aí ali dentro tem a criança, ali dentro tem o jovem, ali dentro tem o adolescente, ali dentro tem, né, essa semente que vai ampliar, né? Como é que você pode falar, né, de que você pode deixar para a gente sobre essa proteção, essa blindagem que a gente pode fazer enquanto família? Né? Nós temos que fazer esse papel, né, de estar cercando essas famílias. O Ministério de Família tem um papel extremamente importante aí, como o Ministério Infantil, de estar dando suporte e alicerce a esses pais. Você detectou alguma coisa diferente numa criança no Ministério Infantil, viu que o comportamento dela mudou, né? Ficou mais agressiva, está mais chorosa, está mais medrosa, está mais introspectiva, né? Vai, fala com a sua liderança, procura encaminhar para alguém para que possa ver o que está acontecendo naquela família, né? Se está vendo algum problema ali, se aquela família se desentendeu, uma possibilidade de divórcio, uma dificuldade financeira, um trauma, o que foi, para que você possa estar dando o suporte àquela família, né? Para que possa você estar cuidando daquelas emoções, né? Orientando, acompanhando, né? Para que eles se fortaleçam e para que eles possam continuar conduzindo aquela criança. E ao mesmo tempo que você fortalece os pais, você conduz os pais, você está dando suporte para a criança, até que aquele momento passe, né? É difícil, porque são muitas crianças, são muitas famílias, mas nós vivemos num tempo onde a gente sabe que a doença do século são as doenças emocionais, né? As famílias estão disfuncionais, né? Nós sabemos disso, né? Os pais estão com dificuldade de exercer o seu papel em função de trabalho, né? Realmente, às vezes, não querem ser pais. Eu conheço gente que disse que teve filho para satisfazer a necessidade da sociedade. E aí? O filho é de quem? É dele para da sociedade. E a gente está dizendo que é uma cobrança, né? Tem gente que acaba cedendo a cobrança. Então, são muitas questões aí. Mas eu acho que a igreja tem esse papel. Não tem como. Né? E aí você pode dar toques, você pode dar algumas dicas para essas famílias, né? Para que a coisa possa melhorar ali. Por exemplo, assim, essencial, diálogo. Tem que se ter diálogo. Você tem que aprender a ouvir o seu filho. Você tem que aprender a ouvir sua criança. Seja no mínimo detalhe. E o que mais eu vejo é que essas crianças não têm diálogo. Eu procuro ter esse olhar atento de ver o meu aluno mais isolado, mais cabisbaixo, chegou diferente, na hora do dever alguma coisa, de chamar, falei, aconteceu alguma coisa? Tia Paty pode te ajudar de algum jeito? Daqui a pouco, quando você vê a criança está chorando, a criança está te contando o que aconteceu na casa, a mãe brigou, ou os pais brigaram, né? Ou aconteceu algo que ela não conseguiu falar, porque muitas vezes essas crianças não conseguem. Não consigo falar, o que mais eu escuto, não consigo falar com a minha mãe, com meu pai, eles não me entendem. Quarto, quinto ano, eu tinha uma caixa que eu botava para eles de perguntas anônimas. Surgia todo tipo, qualquer pergunta ali, que eu falava assim, gente, isso aí é coisa básica que um pai ou uma mãe ensina para uma criança. As meninas não sabiam sobre menstruação. Como fazer, como proceder. Os meninos tinham dúvidas, né, sobre o seu próprio corpo também. E eles botavam para mim. Tia, não consigo perguntar isso para o meu pai e para minha mãe. Você me ajuda? Então você vê a importância como está faltando esse diálogo. E esse diálogo surge através do quê? De uma refeição que você faz junto, né? Uma hora de noite que você vai ler a história bíblica com teu filho, né? Que você vai sentar
está ali, como foi o seu dia, como foi na escola. E aí, conforme você vai construindo esse relacionamento, a criança vai adquirindo confiança, porque a gente vê hoje em dia que as crianças não confiam nos pais, porque não tem esse laço, não tem essa união, não tem essa conexão. Então, como é que você vai falar algo com o seu pai, com a sua mãe, se às vezes eles não se conhecem? Então, E você está me lembrando uma coisa que outro dia eu conversei com um jovem, ele falou assim para mim, eu não confio em falar com meu pai. Meu pai, ele é como se fosse uma parede, você fala e ele continua falando só aquilo que ele quer falar. Então, é exatamente isso, é triste porque se a gente não fizer, o mundo vai fazer. Alguém vai ouvir. E o pior, alguém que não tem bondade no coração vai ouvir e vai e fazer às de vezes forma até não é diferente. por maldade Né? que Então, vai fazer de forma... É porque também não aprendeu certo. também teve o Então vai entendimento, o repassar aquilo que conhecimento. aprendeu erroneamente, por falta de exemplo dentro de casa também, e aí vira uma bola de neve, porque eles na escola, eles acabam se tornando um outro nicho, né? É um outro grupo, né? Que elas fazem hoje em dia com a internet chamada de vídeo, elas jogam, elas conversam, né? Então também acaba passando adiante algo que ela não teve, um ensinamento, né, que lhe faltou também. E aí assim você vai multiplicando esses ensinamentos errados. Em vez de se multiplicar a corrente do bem, né, os ensinamentos do bem de Cristo, os valores, vai se passando os ensinamentos do mundo. Os valores. Meu amor, minha querida. Gente, não sei se vocês estão com a dor aqui no coração. Eu tô porque já está acabando, né? Gente, foi muito prazeroso, muito conhecimento pra gente. E eu tenho certeza, e não é de fala, não. A gente vai marcar outros encontros, porque é muita coisa pra gente conversar. E aí eu queria que você fosse fazendo um fechamento, desse um fechamento do teu pensamento, e aí depois você orasse para que a gente pudesse Eu encerrar. acho que o que mais é importante disso tudo é que os pais precisam ter a consciência, né, de que essa liderança, de que essa autoridade dos pais foi dada por Deus para eles. E que eles têm que exercer isso na sua casa. Não é delegar para os outros, não é para a escola, não é para babá, para auxiliar da casa, para a dinda, para os avós. A autoridade foi dada por Deus para os pais. E a gente tem como exemplo a maior autoridade de Deus. Né? Deus é o maior exemplo de autoridade que a gente tem. Né? E na palavra dele a gente vê isso. Então os pais precisam aprender a ser pais, a saber conduzir os seus filhos. E devem lembrar disso. Os filhos não são nossos, são deles. São um presente que Deus deixou para a gente. E esse processo educacional... Olha o meu gatinho aqui mesmo. Quer entrar aqui na live, meu filho? Ele deve ser conduzido da maneira correta, na disciplina e na admoestação do Senhor, como diz lá em Efésios 6,4. Então, é preciso também ter o amor, o cuidado, né, suprir as necessidades, dar o suporte, escolaridade, mas é preciso ter essa correção, é preciso ter, né, essa vara, como a palavra de Deus diz, essa orientação, essa exortação, se muitas vezes for necessário, até uma punição. É necessário, a criança precisa dessa correção, ela precisa entender o certo e o errado, o bem e o mal, ela precisa aprender a ouvir o sim e o não. Porque o mundo vai trazer esse não, ela não vai ouvir sempre o sim. Né? Então, é através desses ensinamentos que ela vai crescer sólida, que essa árvore vai crescer saudável. E aí vai poder ser um indivíduo que vai poder fazer a diferença, não só na vida dele, mas na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque a gente crê isso, é que a palavra de Deus se espalhe, a gente peça a Deus isso, que se espalhe, que essas nossas crianças, juniores, adolescentes e jovens, venham ser multiplicadores dessa palavra de Deus. Né? Que se os pais não estão fazendo, que a gente como igreja possa vir a fazer. Então isso serve para todo mundo que está aqui ouvindo também, como líder das suas igrejas, né? Como amigos, sejam, né, conhecedores da palavra, multipliquem isso, né? Passem isso adiante, né, para que assim a gente possa fazer uma corrente, né, e tentar de alguma forma ser uma sementinha. Né? Se a gente conseguir transformar a vida de um, de dois, nós já estamos ganhando, e muito. Com certeza, com certeza.
Agora eu te peço para orar, para a gente encerrar. Senhor Deus, amado Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por essa manhã que estamos iniciando na sua presença, Deus, falando da sua palavra, Deus, conversando sobre as famílias, sobre as nossas crianças, ó Deus, sobre os nossos jovens, adolescentes, que são tão preciosos, ó Deus, tanto para nós quanto para ti, Senhor. Te agradeço, ó Deus, pela oportunidade que tive de estar aqui, Senhor. Te agradeço, ó Deus, por toda a vivência que tenho, ó Deus. E, ó Deus, eu te peço, ó Pai, que tudo aqui que foi dito, ó Deus, não fique só como meras palavras, ó Deus, mas que possa ser colocado em prática, que possa reverberar, que possa expandir, ó Deus, e frutificar, ó Deus. Que nós possamos ser, ó Deus, eu, Alani, cada pessoa que está aqui, ó Deus, instrumento teu, que possamos ser usados, ó Deus, no dia a dia, ó Deus, na vida de pessoas, para transformar, ó Deus, e podermos, ó Deus, levar a sua palavra, ó Deus, para a vida das pessoas, Senhor. Te peço, ó Deus, que tu possa estar nos conduzindo, guarde as nossas famílias, guarde as nossas vidas, Senhor, e nos ajude a cada dia mais, ó Deus, a termos um relacionamento íntimo e profundo contigo, ó Deus, que é através disso, Senhor, que poderemos, ó Deus, desfrutar do melhor que tu tem para nós. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, por termos o privilégio de te conhecer, de poder te chamar de Pai, de amigo, de Senhor das nossas vidas, Senhor. Conduza o restante do nosso dia, que tenhamos um fim de semana abençoado, prazeroso com as nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos irmãos em Cristo, ó Deus. Renova as nossas forças, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a conseguir continuar caminhando na Tua presença e diante de Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém, gente. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia, por estar conosco, Fê, conversar. Adorei. Obrigada a cada um de vocês. O Richard colocou aqui excelente live, conteúdo cristão importante para o direcionamento da família, principalmente dos filhos. Obrigada a você que participou, teve. E lembrando, faça só a sua parte. Se puder, a única coisa que a gente pede, compartilhe essa live. Já vai estar gravada no Rios, no Instagram, segunda-feira entra no YouTube. Então, vamos divulgando, porque é Deus que faz a obra, mas se nós temos a oportunidade, vamos compartilhar. Lembrando que sábado que vem estamos de novo aqui, a nossa convidada vai ser a Andréia Mello, que vai estar falando sobre a poderosa palavra viva de Deus, né? Ela acabou de lançar um livro e a gente vai estar aqui conversando. Um beijo, Patrícia, que Deus te abençoe, continue te usando, continue, sabe, derramando a misericórdia dele sobre sua vida e principalmente, né, te permitindo usar todo esse dom que ele colocou em você, que é um amor que estabelece, que a gente sente essa presença. Eu te agradeço. Muito obrigada, um Beijo beijo. a todos, obrigada pela presença. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente.